2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos fazer daquele jeito que eu gosto, tá bom? Nós vamos decorrendo os versículos para não tomar tanto tempo para a leitura, depois ficar relento. Mas vamos lá, vamos nos situar. Como sempre eu gosto de me situar. Aqui fala sobre o rei Josafá. Josafá foi um rei que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que foi um rei que andou segundo o coração de seu pai. Foi o rei Asa, se eu não me engano. E a Bíblia diz também que ele andou nos caminhos de Davi, o seu pai. Josafá andou com Deus. Foi um rei que agradou a Deus, foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. E Josafá, aqui nessa circunstância, já há um bom tempo, Judá já havia tido a divisão das tribos. 10 foi para um lado, depois de Salomão, e 2 foi para o outro. E já havia uma divisão, já estava dividido Israel e Judá. E aqui Judá tinha um tempo de paz. Josafá já havia enfrentado algumas guerras, mas havia um tempo de paz. E de repente vem Moabe e os filhos de Amon, fala os filhos de Moabe e os filhos de Amon, porque nenhum dos dois era mais vivo, e começam a pelejar, ou melhor, intentam pelejar contra Josafá, perdão. E aí, Josafá busca o Senhor, Israel busca o Senhor, Deus manda uma palavra, e eles, eu estou aqui resumindo já, tá? E aí, num determinado momento, Deus fala assim: olha, fiquem parados, vocês vão ver a vitória, vocês não vão precisar lutar dessa vez. E aí o povo se posiciona, e Deus começa a fazer com que essas duas nações, tanto os filhos de Moabe, quanto os filhos de Amon, de repente, do nada, eles vão e lutam contra um povo que vivia numa montanha lá, eu já até esqueci o nome agora. Mas eles vão lá, destroem aquele povo, e depois eles começam a destruir-se entre si. Os moabitas lutando contra os amonitas. E ali, para resumir a história, ambos se destroem, Israel prevalece, Israel vai, pega os despojos, que eram muitos, porque a Bíblia diz que eram muitos, e muitos que estavam contra Israel, e de repente Israel se vê vitorioso numa batalha onde não lutaram, e a Bíblia diz que são tantos os despojos que eles pegaram dos seus inimigos, que durante 3 dias eles foram e voltaram carregando riquezas. Então esse é o resumo dessa parte. Então a primeira coisa aqui, versículo 1. Depois disto o quê? De um tempo, muita coisa havia acontecido, né? Josafá colocando as coisas em ordem, estabelece juízes. E aí fala, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. A primeira coisa, e algumas coisas, amados, você já ouviu eu falar, e eu vou falar e vou ser mais rápido nisso. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a Bíblia não diz que Josafá estava em pecado, que aquilo era um castigo de Deus, ou que aquilo foi consequência de uma ação errada, mas os inimigos vieram sobre Josafá e sobre o seu reino. Muitas vezes nós estamos vivendo um tempo e as coisas elas acontecem nas nossas vidas, nós não entendemos o porquê e nem de onde veio. Então a primeira coisa que eu vejo é que os nossos inimigos constantemente vão se levantar contra nós. Muitos se iludem de achar, claro que muitas vezes a batalha se intensifica, mas muitas vezes nós achamos que estou passando uma batalha, e depois vence tudo isso e relaxa, acha que não está mais em batalha. A Bíblia diz que o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Então constantemente Satanás está tentando contra as nossas vidas. Então não vacile, vigie, esteja atento, porque o inimigo ele vai vir no momento em que nós não esperamos. O Senhor Jesus disse isso. Só que aí no versículo 2 diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, grande multidão, não era multidão, era uma grande multidão, vem contra ti, da além do mar. Olha que interessante, eu não tinha prestado atenção nisso, o Espírito Santo me mostrou agora. Às vezes, a luta não era contra Josafá, era contra o reino todo. Mas eles dizem, vem contra ti. Às vezes, amados, dá a impressão que a luta é contra nós. Parece que é comigo, parece que é com a minha família, parece que é só... Não é, amados, é contra o reino. Vem contra ti, da além do mar, e da Síria. E eis que já estão em Azon Tamar, que é El Gedi.
Então Josafá, o grande rei Josafá, que a Bíblia fala que foi um homem que andou segundo o coração do seu pai Davi também, um homem que temeu a Deus, diz assim: então Josafá foi muito corajoso. É isso? O que ele teve? Olha, parece a gente. Chegou a má notícia, chegou a situação do caos. O que a gente sente? Medo. Amados, nós somos de carne e osso. Aqui não tem super-homens e nem mulheres maravilhas. Aqui somos pessoas normais que sim, estremecem com notícias, que se abalam com momentos de dificuldade. Mas nós vamos ver para a vida de Josafá o que esse homem fez e qual deve ser a nossa postura diante dos nossos inimigos. Não importa quem seja o seu inimigo, pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade familiar, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade ministerial, não importa. Diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Aqui começa a diferença. O problema não era ter medo, o problema é ter medo e ficar paralisado no medo. Josafá não ficou paralisado, não ficou se lamentando, ele tomou uma ação, e a ação foi buscar a Deus. A primeira ação que nós devemos ter quando as dificuldades aparecerem é buscar ao Senhor. Quando a luta se intensificar, quando os inimigos do nada se levantarem, mesmo que as nossas pernas vacilem, que os nossos joelhos comecem a querer ficar próximos uns dos outros, nós vamos buscar ao Senhor. Continuando aqui, diz assim no mesmo versículo: e apregoou jejum em todo o Judá. Josafá vai buscar ao Senhor, mas ele falou assim: buscar a Deus, eu vou buscar a Deus. Talvez a vida de Josafá já era uma vida de intensidade com Deus, mas aqui quando ele fala buscar a Deus, ele estava intensificando o seu relacionamento. E é isso que nós como cristãos precisamos entender de uma vez por todas. Buscar ao Senhor não é para aquele que está distante. Buscar ao Senhor não é aquele que está mais ou menos somente, aquele que está morno, aquele que está frio. Buscar ao Senhor é para alguém que quer um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais próximo. Josafá, eu volto a dizer, ele era um homem que andava nos caminhos do Senhor, não era alguém que estava afastado, não era alguém que estava desviado. Mas quando a Bíblia diz buscar ao Senhor, ele está dizendo se aproximar, ter mais intimidade, estar mais próximo. Esse deve ser o desejo do nosso coração, de cada cristão. Só que Josafá faz isso de uma maneira passiva? Não, Josafá se lança, ele começa a jejuar, ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus, talvez ali nas madrugadas onde ele não buscava. Amados, Deus quer um relacionamento conosco muito mais intenso e muito mais profundo do que nós sequer já imaginamos ou experimentamos. Muitas vezes Deus permite algumas coisas, não para que nós soframos, não para que nós sejamos somente provados, mas para que nós possamos nos achegar a Deus. Estou falando isso de mim mesmo. Quantas vezes Deus permitiu coisas na minha vida para que eu buscasse e me aproximasse mais de Deus? Versículo 4: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Mas aqui tem algo profundo, eu insisto, eu bato, eu falo nisso. Ajuntamento. Vivemos numa era moderna, digital. Tem gente assistindo o culto em casa. Tem gente que falou: pastor, não vou poder ir por motivo A, B ou C. Não vou poder. Outros sequer deram satisfação, mas não é o caso hoje. Mas alguns falaram: pastor, não posso ir. E estão assistindo o culto em casa. Nós estamos numa era digital. Eu posso chegar em casa e assistir outro culto. Posso chegar em casa e colocar no louvor. Perdão. Eu sei que ninguém faz isso, nem eu. Mas se nós quisermos, nós podemos ficar durante todo o dia ouvindo pregações, assistindo cultos, sem parar ininterrupto. Nós vivemos numa era digital onde a gente tem esse benefício. E glória a Deus por isso. Como é bom, gente. Quem tem mais de 40 anos sabe como era difícil quando você gostava de uma música e você queria ouvi-la de novo. Você ficava ali com o rádio, aí tocava, para, quero ouvir essa música. Ou você ia lá, desembolsava um dinheiro para comprar o disco. Sérgio não sabe o que é disco, né, Sérgio? Quem é mais novo acha que disco é outra coisa.
E hoje nós temos esse privilégio, mas a Bíblia não anulou. A Bíblia está falando aqui, Judá se congregou para pedir socorro, ou seja, houve um ajuntamento. Amados, não se deixe levar pelo engano da era digital. Eu falo isso com todas as letras e com toda a convicção. Não é a mesma coisa estarmos aqui, ou embaixo de uma árvore, ou num monte, ou em volta de um hospital, ou na casa de alguém, não importa. Mas quando há um ajuntamento, há um poder sobrenatural. Amém? Amém. Não se deixe roubar essa semente. Não acha, não, hoje eu vou assistir um culto em casa, hoje eu estou de boa. Queira o ajuntamento, há um poder. Foi o que eu disse aqui no começo. Quando nós nos ajuntamos, quando nós tomamos uma decisão de estarmos como igreja, independente de sentir ou não, independente de ver ou não, algo sobrenatural é colocado sobre nós. E aqui houve um ajuntamento. Para quê? Para pedir socorro. Amados, algo profundo é o ajuntamento, muito mais quando nós ajuntamos para buscar o Senhor, que fala aqui, pedir socorro. E também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Buscar a Deus em casa tem eficácia? Sim, nós precisamos buscar a Deus constantemente, mas quando nós buscamos juntos, eu creio que é como, claro que Deus não tem essas coisas, mas imagina uma voz chegando diante de Deus. Agora imagina, tanto que a gente está aqui hoje, 30, 40 pessoas, não sei, 50, não sei quantos nós estamos. Isso chega de uma maneira mais intensa. É como o fogo, uma brasinha, ela pode pegar um fogo muito forte ali, está ali toda acesa ali, intensa, mas quando ela junta com outro, e com outro, e com outro, isso vira uma fogueira. Então, aqui eu vejo um poder muito grande no ajuntamento, para pedir socorro e para buscar o Senhor. Não se isole. Deus deixou tantos exemplos na natureza para que nós aprendamos. Quando você vê, não que eu gosto, mas é uma coisa que às vezes eu assisto. Quando a gente vê os animais, assim, por exemplo, um leão caçando, o leão vai no búfalo mais forte? Não, ele nem cala búfalo, só se tiver com muita fome. E ele vai onde tem 30 búfalos, ele vai no menor e que está sozinho. A tática do inimigo é chegar e dispersar, porque quando começa a dispersar, corre um para lá, corre outro para cá, e aí um vai ficar sozinho e aquele um vai virar o jantar. No reino dos céus não é diferente, amados. Às vezes nós nos dispersamos porque não gostamos de alguma coisa, porque o pastor nos falou algo, porque a igreja não cantou o louvor direito, porque não tocou a música que eu não gosto, porque o pastor falou de dinheiro, porque a esposa do pastor não cumprimentou, tantas coisas, e nós dispersamos. E quando nós dispersamos, nós viramos um, e um é mais fácil para o inimigo caçar. Continuando, versículo 7. Porventura nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Sabe o que Josafá faz aqui? Ele começa, nós vamos ler o versículo 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Sabe o que eu vejo aqui? Josafá estava com medo. Josafá sabia que aquela luta não era fácil, era uma grande multidão. Judá era só 2 tribos, eram pequenos. Mas Josafá olha o seu temor, mas ele não fica preso nas circunstâncias. Ele olha para Deus e ele começa a lembrar. Ele começa a reconhecer quem é o Deus dele. Mas eu sei que é outra coisa que nós proferimos e muitas vezes mandamos mensagem assim: não olhe para o seu problema, não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus, e coisas desse tipo. Mas na prática, muitas vezes nós não vivemos isso. Sabe por quê? Porque nós ficamos olhando tanto para o problema e esquecemos de reconhecer quem é o nosso Deus. E como que nós reconhecemos o nosso Deus? Vou falar de mim. Senhor, estou falando com Deus, tá? Desculpa aí, mas agora é entre eu e Deus. Senhor, o Senhor foi o Senhor é o mesmo Senhor que me tirou há 21 anos atrás de coisas que eu sequer tenho coragem de falar. O Senhor é o mesmo que reconstruiu meu casamento.
que me deu uma família. O Senhor é o mesmo que me tirou de uma dívida enorme e me deu hoje uma condição tranquila financeira. O Senhor é o mesmo que muitas vezes me livrou de burradas que eu fiz e me colocou de novo sobre o lugar certo. Senhor, o Senhor é o mesmo. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou cobrando Deus, eu estou lembrando quem Deus é na minha vida. Nós muitas vezes olhamos muito para o problema, para a situação, mas nós esquecemos do que Deus já fez. Reconhecer a Deus é olhar o que Ele é, o que Ele já fez, o que Ele já mudou na nossa história. Amém? Reconheça a Deus na sua vida de fato. Agora sim, versículo 7. E aí Josafá começa, já li, não vou ler de novo. Josafá começa a lembrar o que Deus tinha feito. Jeremias diz lá: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu sempre confundo Jeremias e Ezequiel, tá? Mas não sei se é. Mas o que a Bíblia fala, para nós trazermos à memória aqui, Josafá estava fazendo isso. Ele estava lembrando dos feitos do Senhor. Ele fala assim: lembra, Senhor, do teu povo, diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Ele não estava lembrando Deus. Deus não se esquece da sua promessa, amados. Deus não se esquece daquilo que Ele declarou sobre as nossas vidas. Quem se esquece somos nós. E Josafá não estava lembrando a Deus, ele estava lembrando os feitos do Senhor na vida dele. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil. E eu sei que quando nós vivemos um momento difícil, nós só pensamos nisso. Mas comece a se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que Deus fez já na sua história. Versículo 8: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Sabe o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam, primeiro Josafá lembra, reconhece quem é Deus. Depois ele lembra do que Deus já fez na vida dele. Mas Josafá dá um passo adiante. Ele começa a se lembrar, não lembrar a Deus de novo, das promessas de Deus. Amados, talvez você não saiba, talvez eu não saiba, mas Deus tem promessas sobre cada um de nós. Não importa a nossa idade, não importa a nossa condição, não importa a situação que nós estamos, não importa quantos erros nós já cometemos, Deus tem promessas sobre nós, e nós precisamos lembrar das promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Muitas delas estão engavetadas, não no escritório de Deus, engavetadas nas gavetas do esquecimento, do desencorajamento, do desânimo, do cansaço, do marasmo, de tantos outros sentimentos que nós trouxemos sobre nós, e isso fez com que as promessas de Deus ficassem engavetadas. Eu já dei essa dica, eu vou dar de novo. Se Deus falar algo com você, se Deus falar algo com você hoje aqui, anota, nem que seja uma frase. Deus falou essa frase comigo, anota, pega uma caixinha e guarda. Anota no seu celular, na sua Bíblia, não importa, pega um papelzinho lá, se levanta, não tem problema, e não só hoje, qualquer momento. Se Deus falar algo com você, anota e guarda numa caixinha. Porque um dia, amados, você vai olhar e aquilo vai acender o teu coração de novo. Porque aquilo foi uma palavra que Deus declarou e Deus não se esquece. Amém? Amém. Comece a lembrar das promessas. Continuando. Vamos pular aqui um pouquinho, versículo 12. Ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Contra quem? Contra os nossos inimigos. Porque, olha aqui que tremendo, porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amados, esse versículo aqui eu podia escrever, da minha história, e esse versículo também é a sua história. Eu vou ler de novo, porque em nós
não há força. Amados, eu volto a dizer aqui, ninguém aqui é super nada. Muitas vezes há uma hipervalorização, um engrandecimento do ser humano, falando você pode, você consegue, você é vencedor. Os nossos púlpitos infelizmente estão sendo trocados muitas vezes. Pregadores estão descendo do púlpito e estão subindo, como chama? Coaching. Motivação, vamos lá, você vai vencer, você é especial, no meio de 1 milhão de espermatozoides você venceu, já nasceu vencedor e pum, pum. E a gente vai na força de quem? Na nossa ou na de Deus? Na nossa. E aí a gente quebra, porque a nossa força não vai. Aqui eles reconhecem, ele diz assim, eu vou ler de novo, porque em nós não há força. Amados, quando nós reconhecemos as nossas limitações diante de Deus, Deus entra. Quando nós falamos, Senhor, eu estou fraco, a Bíblia diz, você é forte. Quando você diz, Senhor, eu não posso, o Senhor diz, eu tudo posso. Oh, aleluias. Amados, quando nós reconhecemos as nossas limitações, que nós falhamos, que nós erramos, que nós conseguimos ir até um ponto, nós estamos abrindo, escancarando as portas, para que Deus venha e entre. E ele diz mais aqui, que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, amados. Eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais o que orar, eu já não sei mais como chorar, eu já não sei mais como pedir. Não importa, talvez nós estejamos como Josafá aqui, mas no final do versículo ele vem e me traz um alívio. Diz assim, porém os nossos olhos estão em ti. Amados, ao segredo não é a dificuldade, não é a nossa força, não são as nossas estratégias. Eu estou aqui vibrando com essa palavra, porque não é nós, não a nós, mas a Ele. Não olhe mais para isso, não olhe mais para a sua capacidade, reconheça a sua limitação. Quando você vai no médico, qual é a primeira coisa que você fala? O médico fala, o que acontece? Você fica calado e fala assim, e porque diante de Deus ou diante das pessoas a gente faz isso? Continuando aqui tem algo tremendo. Gente, olha, quando Deus me trouxe essa palavra, eu falei, Deus, eu vou ter que dividir isso aqui em duas, porque tem muita coisa, mas nós vamos resumir aqui hoje. Eu creio que o Espírito Santo vai colocar o restante, aquilo que eu não consegui. Restante não, né? O que eu não consegui. Todo o Judá, de novo, unidade, estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus chama uma igreja, que Deus chama uma família, Deus chama para nós andarmos juntos, como família, como igreja. Amados, isso eu falo para você com todo medo, é Satanás que coloca isso na nossa mente, quando fala assim, não, vai lá sozinho, você vai fazer a diferença, você que vai mudar, esquece os outros. Não, aqui faz questão de lembrar toda Judá, ou seja, todo o povo, mas ele menciona aqui no final, todo o povo para mim já é todo mundo, mas Deus faz questão de dizer, e também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Eu tenho dito isso, eu sei que muitas vezes nós enfrentamos lutas dentro de casa mesmo, mas quando você for andar, carregue a sua família junto, mesmo que ela não venha fisicamente, carregue ela em oração, carregue ela em jejum, carregue ela diante do Senhor, fala, Senhor, eu me lembro da tua promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu lembro da tua promessa, Senhor, que o Senhor diz que os meus filhos serão como árvores plantadas junto ao ribeiro, que o Senhor diz que a minha esposa será a esposa virtuosa, ou que o meu marido será um marido santificado. Não importa, mas nós precisamos andar juntos. Amém? Às vezes Deus está me chamando ou te chamando para ir à frente, como diz, capinando, abrindo o caminho, mas nós não podemos nos esquecer. E aqui é o ponto culminante dessa passagem, versículo 14. Lê alguém para mim aí bem alto. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita,
dos filhos de Asaf. Aí você pensa, o pastor pediu para ler só porque é um outro nome difícil, né? Não, é porque eu ia tomar água mesmo. Aqui acontece algo muito poderoso. Aqui, eu tenho duas traduções aqui. A Ara, que eu gosto, e essa daqui, que eu não lembro qual que é. Revista e Corrigida. E eu fui lá para a Bíblia hebraica, e realmente é. Então veio o Espírito do Senhor, com E maiúsculo. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. E eu falo, Deus, quem é esse Jaziel? Por que veio sobre esse homem? O que ele fazia? O que ele tinha de extraordinário? E só isso aqui já dava uma palavra, mas eu não vou ficar nesse ponto hoje. Não importa que a Bíblia não fica mencionando, nem descreve quem era esse homem, tanto é que se você olhar na Bíblia não vai mais falar sobre esse homem, Jaziel. A Bíblia não vai falar mais sobre Jaziel, não vai falar assim, ele vai falar um pouco antes, lá em 1 Crônicas, que ele era um levita, mas uma coisa é certa, independente de quem é esse homem, porque não é o homem ou a mulher, não é o ministro, não é o pastor, não é fulano A, B ou C, não é. O que importa, o que a Bíblia diz aqui, que o ponto é que o Espírito veio porque alguém buscou, veio sobre alguém. Às vezes nós olhamos e falamos, poxa, eu queria tanto que a minha igreja fosse mais avivada, eu queria tanto que durante os louvores houvesse uma pessoa dançando, porque eu gosto de dançar. Eu gostaria que tivesse alguém aqui balançando alguma coisa, um véu, uma jaqueta, um pedaço de pano, as mãos, não sei. Eu gostaria tanto que alguém falasse em línguas, e nós ficamos sempre esperando que alguém vai fazer, e aqui diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, veio sobre alguém, porque esse alguém buscou. Quem é Jaziel nessa noite? Talvez eu, talvez você, talvez todos nós, talvez sejamos Jaziel lá na nossa casa, no nosso trabalho. Pastor, no meu trabalho eu só falo palavrão, no meu trabalho só piada suja, só assunto que não convém. Pastor, na minha casa, só eu que sou crente, é difícil, as pessoas ainda me zombam. Quando eu vou no churrasco de família, as pessoas ainda tiram sarro de mim porque eu não bebo, porque eu não falo palavrão. Você é Jaziel, é sobre você que vai vir o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor vem sobre Jaziel, e aí Jaziel profetiza aqui, depois a gente vai entrar um pouco nisso, mas eu vejo que não importa quem é, não importa se é A, B ou C, se é fulano, ciclano ou beltrano, não importa, mas o Espírito do Senhor precisa vir sobre alguém, e o Espírito do Senhor vindo sobre alguém, haverá profecia, e a palavra do Senhor se cumprirá. Aqui Josafá era um homem temente a Deus, mas foi através da boca de Jaziel que Deus falou e disse para Josafá: vai, porque os inimigos já estão entregues nas tuas mãos. É necessário que alguém abra a boca e diga. É necessário que alguém abra a boca durante o culto e fale amém, aleluia, glória a Deus. É necessário que alguém vá e fale. Muitas vezes a pessoa fala assim: o seu filho não tem jeito, a sua esposa não tem jeito, o seu marido não tem jeito, não. E você vai ser Jaziel, o Espírito do Senhor vai vir sobre você e você vai dizer: sim, tem jeito, sim, ele será um homem, uma mulher de Deus, sim, ela será curada ou curado. É necessário que Deus encontre no nosso meio Jaziel, e que o Espírito Santo veio. E eu vejo aqui algo tão profundo. Fala que ele veio no meio da congregação, como o Newton leu aí, e veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sabe que eu vejo aqui algo tão profundo? O Espírito veio sobre Jaziel, correto? Jaziel foi o único beneficiado? Não. Quando o Espírito Santo do Senhor vem, todos são abençoados. E sabe o que eu aprendo com isso? O Espírito pode vir sobre o Renato, mas se eu estou aqui, eu também vou receber. Olha o ajuntamento de novo. Olha de novo o fato de estarmos juntos. Não importa se o Espírito veio sobre o Renato, ou sobre a Val, ou sobre a Miriam, ou sobre a Monique, não importa. Eu estou no mesmo ambiente. O Espírito não vai fazer seleção. Aquilo que vier vai pegar a todos. A Bíblia diz que a glória do Senhor enche toda a terra. Imagina se ela se manifestar num lugar. Eu preguei aqui terça-feira para 11 pessoas, sendo que 8 eram da minha família. Eu disse sobre o centurião Cornélio.
Cornélio era um homem temente a Deus, que buscava a Deus e que praticava muitas esmolas, mas quando o Espírito veio sobre a casa de Cornélio, não foi só Cornélio que foi cheio, foi toda a casa deles foram batizadas, toda a casa dele, os parentes, os amigos que estavam lá foram batizados no Espírito Santo. Amados, olhe mais uma vez a importância da unidade. Às vezes você veio no culto nem muito com vontade, mas o Espírito do Senhor veio sobre alguém, ou sobre a igreja, e você também será o beneficiado. Não perca mais as oportunidades. Talvez naquela noite você era o Jazel. Estão me entendendo, amados? Amém? Versículo 15. Oh Deus, como o Senhor é poderoso. Disse. Aqui Deus usando Jazel para trazer a profecia. Olha a importância de alguém que está no meio da congregação buscando o Espírito Santo. Dai ouvidos a todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu tinha dado glória a Deus, eu tinha aplaudido ao Senhor, porque a peleja não é nossa. Amados, olha o poder de novo de Deus, quando Deus se manifesta, quando Deus está presente, quando alguém buscou, quando uma nação buscou, quando um povo se ajuntou, Deus se agrada, e Deus vem e fala: chega. E eu creio que nessa noite nós fizemos isso aqui, que Deus, não por nós, mas Deus olhou e falou assim: a partir de hoje, essa peleja que vocês colocaram aqui não é mais vossa, é minha. Nós precisamos olhar, e eu falo isso, minha esposa me conhece, que talvez melhor do que a maioria de vocês, não como Deus me conhece, mas muitas vezes eu acho que a peleja é minha, que é eu que tenho que fazer, que é eu que tenho que ir, e Deus fala: não, a peleja não é vossa. Continuando, versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eu vejo algumas coisas aqui. A primeira é que Deus, de novo, dá uma ordem. Eu não vou ficar falando disso, porque eu já preguei sobre isso. E eles obedecem. Eles não lutaram, a luta não era deles. Eles não pegaram nenhuma espada, não mataram um soldado do inimigo, mas Deus deu uma ordem, Deus deu um decreto, e eles obedeceram. Vou insistir nisso, amados. Às vezes a ordem que Deus está me dando, a ordem que Ele está te dando é: permaneça, continue, vá à igreja, ore, jejue, dizime, oferte, vá no monte, faça, não é pela sua mão, mas faça o que eu estou mandando. Permaneça, não queira ser somente os chamados, nem somente os escolhidos, mas sejam os fiéis. Amém? E eu creio que estou falando a uma congregação de fiéis. E aí o Senhor fala assim, que é algo tremendo: não tereis de pelejar, tomai posição. Olha a palavra aqui, posição. Deus está esperando de nós apenas uma posição. Tem dias, amados, que nós vamos ter que pegar a batalha e partir para cima. Tem dia que o inimigo vem com uma ferocidade tão grande que nós não temos força para enfrentar. E não adianta nós corrermos nem ao encontro dele, e muito menos virar as costas e fugir dele. E também não adianta eu recorrer ao meu vizinho. Mas o Senhor está falando: tomai posição. Qual é a posição? Debaixo da nuvem do Senhor. Continue debaixo, continue obedecendo, continue crendo, mesmo muitas vezes em meio a dificuldades terríveis que só você sabe.
Às vezes nós tentamos passar as nossas dificuldades para os outros, mas os outros não nos entendem. O seu pastor às vezes não entende, a sua esposa não entende, mas Deus compreende. E Ele diz: permaneça na posição. Deus, mas eu estou tomando pancada de tudo quanto é lado. Fica firme, fica firme. Senhor, as pedradas estão passando do lado, estão riscando a minha orelha. Fica na posição. Amém? Continuando, versículo 18. Ajuda eu, alguém com a voz, vai. Versículo 18 e depois outra pessoa, 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Obrigado, Helene. Eles obedecem ao chamado do Senhor, eles ficam na posição, mas depois existe o que? Adoração. Amados, nós vencemos a batalha quando nós adoramos. Muitas vezes a adoração, eu estou falando aqui do domingo, quando nós vemos ao culto, ou de uma terça, ou seja lá quando a gente vai num culto, e de lá naquele momento eu adorar a Deus. Não, adoração, eu já tenho dito isso, é um estado de vivência. Mesmo em meio a tribulações, mesmo sem forças, às vezes nós não temos força para sequer abrir a boca, mas o fato de permanecermos, confiarmos e dizermos o que nós já lemos aqui: Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Como Josafá declarou aqui: Senhor, em nós não há força, nós não sabemos nem o que fazer, mas porque nós permanecemos no Senhor, porque nós confiamos no Senhor, nós adoramos ao Senhor. Adorar não é somente se levantar e balançar um manto, ou somente se prostrar durante uma adoração, mas é nos momentos mais difíceis permanecer e dizer: Senhor, os meus olhos continuam em Ti. Senhor, está difícil, as coisas parecem que não andam, a situação parece que não muda, as portas parecem que não abrem, mas os meus olhos estão em Ti. Isso é adoração, é permanecer, é perseverar. Versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Duas coisas tremendas. Primeiro ele fala assim: crede no Senhor e estareis seguros. Amados, eles não fazem aqui, Deus aqui não faz uma lista, Deus aqui não fala um ritual, Deus só fala assim: crê. A palavra diz: crê no Senhor e estareis seguro. Nós vivemos num mundo de insegurança, de incerteza, de medos. Não só mais a década passada ou 2 décadas atrás, a grande preocupação era com a segurança pública, de não sermos assaltados, de não sermos roubados, de não sermos sequestrados. Hoje em dia isso já tomou uma dimensão muito maior. Nós temos medos de coisas que são até invisíveis. Às vezes somos tomados por sentimentos de medo, de pânico, de angústia, de ansiedade, de tantas coisas, porque nós estamos cercados por inimigos. E Deus está falando: crê no Senhor, porque a nossa segurança é o Senhor. Amém? E Ele diz mais aqui no final: crede nos seus profetas e prosperareis. A gente sempre imagina profeta, o que vem à mente? Vai, vamos lá, rapidinho. Barbudo, o que mais? Cajado, idoso, roupa comprida e falando assim, todo diferente. Sabe o que significa profeta? Eu fui ver aqui no hebraico: porta-voz. O porta-voz é o profeta, mas porta-voz de quem? Do Senhor. Aquele que vem e traz. Por isso a responsabilidade, amados. Por isso que, seja pastor, seja quem for, não pode subir num altar, num púlpito e falar aquilo que pensa, e falar aquilo que acha, e falar aquilo que aprendeu, e falar aquilo que está na sua mente. Não, nós temos que falar dela, da palavra.
porque nós somos porta-voz, e quando eu estou sendo porta-voz do Senhor, eu sou profeta do Senhor aqui. Quando você é porta-voz, quando você está falando para o seu colega, para o seu cliente, para o seu amigo, para o seu vizinho, quando você está falando da palavra, você é profeta, você profetiza. Amém? Amém. Porque nós não estamos falando do que é nosso, estamos falando do que é dele. E a Bíblia diz, e olha que responsabilidade, a responsabilidade é para quem fala? Sim, mas também é de quem ouve. Vou ler de novo. Crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperareis, sucesso em tudo que faz, êxito em tudo que faz, família, emprego, saúde, tudo. Quer prosperar? Quer ser próspero em todas as áreas? Crê nos profetas que Deus tem enviado. Amados, eu falo aqui com toda a tranquilidade, com todo o amor que eu tenho para vocês. Se for para a gente vir aqui ou qualquer outro lugar, ouvir o pastor, ou seja, quem for que estiver pregando, e depois duvidar, é melhor não ouvir. Não estou falando para nós ouvirmos cegamente e sairmos obedecendo, porque loucuras e insanidades têm sido feitas sobre altares. Mas se é a palavra do Senhor, o meu papel e o seu papel é crer. Creia nos porta-vozes do Senhor, creia nos seus profetas e prosperareis. Quando Deus te entrega algo para alguém, não questione. Se a pessoa está falando de si, é entre ela e Deus, só receba. Poderia ficar nisso bastante também, mas vamos para frente. E aí, eles são destruídos, como eu falei, um começa a lutar contra o outro, todos morrem. Chega no versículo 25, diz assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear, mas saquear no sentido de roubar, viu, mas isso era normal. Quando um povo ganhava do outro na guerra, isso era normal, eles pegavam os despojos. Tanto é que quando, às vezes Deus mandava, destrói tudo, como Deus fez com Saul, e Saul não obedeceu. Mas aqui tinha a aprovação do Senhor. Diz assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Sabe o que eu vejo? Que quando nós alinharmos a nossa vontade, quando nós andarmos nessa caminhada que Josafá andou, de realmente crer no Senhor, de crer nos profetas do Senhor, de obedecer ao Senhor, de colocar os nossos olhos em Deus, de não se importar que os inimigos tenham se levantado, mas reconhecer a sua fraqueza e falar: Senhor, não é a nossa força, mas é o Senhor. Quando nós andarmos nisso, o Senhor vai vencer os nossos inimigos, e as riquezas que virão. Riquezas não são só bens, riqueza é saúde, riqueza é paz. Existe uma riqueza maior do que paz, amados? Existe uma riqueza maior do que você deitar na sua cama e você falar: que bênção, não preciso esconder nada da minha esposa, não preciso esconder nada do meu marido, não preciso mentir no meu trabalho, não preciso mentir para o meu vizinho, não preciso me preocupar e que alguém vai me descobrir. Isso é paz. De poder chegar na sua casa agora, ter uma coisa para você comer, ficar com a sua família, de poder tomar um banho quente. Gente, banho quente é bênção de Deus. Quantas coisas, riquezas, e quando nós andarmos nisso, nós vamos ter riquezas tamanhas que nós não seremos capazes de carregar. Estão me entendendo? Amém? Alguém recebe? Amém. São riquezas, amados, e não estou falando aqui de valores financeiros, estou falando destas riquezas que vão ser tamanhas que nós não vamos poder carregar. Só que aí fala que interessante. No versículo 26, ao 4º dia, se ajuntaram no Vale da Bênção. Olha como o lugar mudou de nome, viu, gente? Ele tinha um nome antes, virou Vale de Bênção. Ou seja, oh Deus, obrigado, Espírito Santo. Aquilo que era luta, aquilo que era temor, aquilo que era medo, virou Vale da Bênção. Val, sabe o Vale da Morte? Vai virar Vale da Bênção. Para cada um de nós, o vale que nós estamos passando, se nós andarmos nesse caminho que o Senhor tem mostrado, o vale, seja ele da morte, seja o vale da tristeza, seja o vale da escassez, seja o vale do desentendimento, seja o vale do sofrimento, vai virar o vale
da bênção, porque eles mudaram o nome, não chamava Vale da Bênção. Não notei isso, mas o Espírito Santo trouxe aqui agora. Ao quarto dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção, até o dia de hoje. Sabe o que eu vejo, amados? Que quando nós começarmos a pegar essas riquezas e ficar, sabe aquela coisa de se pegar e leva, volta, pega, tem mais, e leva, e vai por 3 dias. Sabe o que eu vejo aqui? Isso é bênção, sim, chama Vale da Bênção, mas nós não podemos deixar que as riquezas que Deus tem derramado sobre nós desviem os nossos olhos do Senhor e nós paremos de adorá-los. Eu vou ler de novo. No quarto dia, cadê? Me perdi aqui. Verdade, obrigado, Chico. Ao quarto dia se ajuntaram no Vale da Bênção, deixaram de pegar as riquezas, falaram: o Senhor já está bom, e louvaram o Senhor. Amado, se você está vivendo o tempo da riqueza, não se deixe enganar por elas. Eu não estou falando de novo de dinheiro, estou falando da bênção. Se você está no tempo da bênção, louve ao Senhor. Às vezes a bênção virou o nosso objetivo. Às vezes nós estamos diante do Senhor porque nós precisamos de uma resposta. Infelizmente, quantas cadeiras estão vazias aqui porque já conseguiram uma resposta, só fizeram um negócio com Deus. Deus, eu vou na igreja, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou dizimar, vou ofertar. Só que não fala isso para Deus, mas lá no fundo está impregnado. Mas quando vier a bênção, eu vou ficar desfrutando da bênção. Deus não tem nenhum problema em desfrutar da bênção, mas ao terceiro dia é necessário parar, e no quarto dia eu vou louvar ao Senhor. Não deixe que as bênçãos, não deixe que o vale da bênção seja maior na sua vida do que o Deus da bênção. Não deixe que as riquezas que Deus tem colocado sobre a sua vida seja maior que o Deus que derramou as riquezas sobre a sua vida. Não nos esqueçamos disso, amados, porque senão seremos de novo presa fácil para o nosso inimigo. O povo parou de buscar riqueza. A Bíblia não diz que acabou, a Bíblia diz que eles pararam, porque havia algo mais importante: louvar a Deus. Não deixe, eu coloquei a frase aqui, não falei. Não podemos nos distrair com a bênção da vitória a ponto de esquecer de louvar ao Senhor. Não deixe. E eu termino aqui nessa noite, versículo 28. Vieram para Jerusalém com aluardes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Amados, veio a luta? Sim. Veio o medo? Sim. Veio as incertezas, não saber o que fazer? Sim. Mas também veio o buscar a Deus, o jejuar. Veio a vitória finalmente. Veio as riquezas, os despojos. Veio o louvor a Deus. Mas depois de tudo isso, a Bíblia diz que eles voltaram à casa do Senhor. Quando eles louvaram a Deus, a Bíblia não fala que eles louvaram a Deus na casa do Senhor. Eles louvaram. Olha, Espírito Santo, obrigado. Hoje está vindo fresco, o pão está quente. Eles louvaram a Deus onde Deus os abençoou. Louve a Deus onde Deus te abençoar. Cris, louve a Deus lá no salão. Sei que você já faz isso. Marchal, louve a Deus lá no seu trabalho, na sua casa. Vanessa, louve a Deus ali nas suas lutas. Eu vou louvar a Deus nas minhas lutas. Nós vamos louvar a Deus onde Deus nos deu a vitória. Só que isso não tira a minha responsabilidade de voltar à casa do Senhor. Amém? O Senhor está nos chamando a viver uma vida. Eu quero, como de Josafá. Vou passar por dificuldades? Sim. O inimigo vai vir? Tem vindo, desde que eu nasci. E é sempre em cada um de nós. A diferença é que ele não vai mais encontrar a espada na minha mão. Ele vai encontrar um exército enviado pelo Senhor. E ali a vitória já está decretada e declarada sobre nós. Amém? Amém? Mas nós vamos louvar a Deus e vamos retornar à casa dele,
Amados, eu sei que, pastor fica insistindo em vir à igreja. Insisto mesmo. Porque isso não é para glorificar pastor, isso não é para encher a igreja, isso é para glorificar a Deus. Volte e glorifique a Deus. O Senhor Jesus conta não, isso foi fato. Jesus cura 10 leprosos. 10. Quantos voltaram? Quantos foram salvos? Curados foram todos. Salvo, só um. Salvo da doença todos, correto. Mas salvo, só um. Sabe por quê? Porque ele voltou. Não pare no meu caminho. Não fique no vale das riquezas. Não fique preso no vale da bênção. Não fique também preso no vale do medo. Mas se você passar o vale do medo e Deus te der a vitória, não fique somente no vale da bênção. Volte à casa do Senhor e o louve. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Pastor, hoje não vai ter louvor, tá? Eu avancei na hora. A pastora falou assim para mim: olha, tem que pôr louvor no final. Fica muito vazio. Eu falei: verdade, viu? Mas hoje eu avancei na hora. Deixa para nós as crianças, por favor. Mas, amados, vai embora, vá para casa. Não estou falando que você tá, pode ficar aí conversando depois se vocês quiserem. Mas vai para casa com essa convicção de que as batalhas existem, sim. A vitória é nossa, sim. Desde que eu me posiciono. E quando eu me posicionar, quando eu adorar, quando eu confiar, quando eu falar: Senhor, não sou eu, é o Senhor, as riquezas virão, as bênçãos virão. Mas nós vamos continuar. Independente, nós vamos estar aqui de terça, de domingo, de quinta, de sexta, não importa o dia, não importa o lugar, nós vamos continuar. Sabe por quê? Não só porque nós precisamos, mas porque nós amamos ao Deus que nos supre. Amém? Amém? Estamos no vale da bênção? Amém. Vamos para casa? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Se depois quiser me procurar, porque, amados, eu não sei quanto a vocês, mas Deus falou comigo profundamente aqui hoje, nesse lugar. E o meu desejo é que Deus cele essa palavra no seu coração. E se você puder, depois ouça essa palavra de novo. Não precisa ser amanhã. O nosso canal no YouTube está lá. Amados, eu falo que o milagre é tão grande que às vezes eu sou abençoado com as palavras que estão lá. Agora que até às vezes fui eu que preguei. Mas não tem a ver comigo, tem a ver com ela, com ele. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado, Deus. Só temos a te agradecer, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Pai, eu vou embora hoje para minha casa me sentindo cuidado. Deus, o Senhor sabe quantas lutas eu tenho enfrentado. O Senhor sabe que aqui cada um dos meus irmãos tem enfrentado as suas lutas. Umas maiores, outras menores, mas todos têm as suas lutas. Senhor, nessa noite nós entendemos que a luta não é nossa. Colocamos nas tuas mãos, Senhor. Colocamos nas tuas mãos todos os nossos inimigos, ó Deus, que têm se levantado contra nós. Colocamos nas tuas mãos, ó Deus, as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos temores. E descansamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Mas, Pai, não nos deixe nunca nos esquecer que, ó Deus, só o Senhor é digno. Que nós devemos sempre voltar à tua casa, glorificar o Senhor, louvar ao Senhor. Porque, Deus, tudo que nós temos aqui nessa terra ficará, mas aquilo que fizermos no Senhor permanecerá para sempre. Eu abençoo o teu povo, Senhor Jesus, nessa noite, no teu nome, declarando que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitórias, em nome de Jesus.